O Flamengo venceu o Campeonato Carioca 2026 depois que o Leonardo Jardim chegou com 3 dias. 3 dias ele já tinha sido campeão. E ele chegou já proibindo o celular, dormindo no CT, fez uma série de mudanças. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse jogo, sobre esse título do Flamengo, falar aí também do Leonardo Jardim nesse vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai conversar aí sobre esse jogo, essa final aí envolvendo Flamengo e Fluminense, um jogo 0-0, não foi um grande jogo, mas no final das contas ali, mais uma vez o Flamengo foi campeão ali carioca, né, chegando aí ao tricampeonato, o seu 40º título, né, bem à frente aí dos seus rivais. E num estadual que estava ali no início meio esvaziado, né? O Flamengo chegou em determinado momento até flertar ali com a zona de rebaixamento, né? Precisava ali de alguns resultados para escapar da zona de rebaixamento, depois precisava de alguns resultados para escapar ali dessa situação e no final acabou sendo o campeão carioca novamente. E aí a gente tem alguns aspectos aí e pontos de vista para analisar essa situação. Aconteceram várias coisas aí no início do ano que mudaram o planejamento do Flamengo. Ano passado a gente teve um ano onde o Flamengo fez aquela disputa lá de 2 mundiais, né? Teve aquele mundial da FIFA no meio do ano e depois no final do ano também fez o mundial onde enfrentou lá o PSG. E eu considero que 2025 tenha sido um dos grandes anos aí da história do Flamengo, conquistou títulos importantes como a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, fez uma campanha lendária ali com o Felipe Luiz, né? Realmente ficou marcado ali na história. Nos mundiais também foi muito bem, né? Tanto lá nos Estados Unidos como lá no Mundial do Catar, né? Contra o PSG. E isso fez com que o clube tivesse ali uma sequência de jogos impressionante, né? Muito grande. E aí o calendário, né, do Flamengo, né, terminou ali já entrando dezembro afora, né? Bem adiante no mês de dezembro, né? E começando em janeiro. Então foi um ano realmente insano. E aí meio que isso... O que se divulgou aí na mídia, né, meio que na informalidade, ficou ali combinado que os jogadores titulares, né, do elenco teriam ali um prazo maior de descanso, um prazo maior para fazer suas férias, né, depois começar uma pré-temporada para então começar a jogar, e que o time sub-20 iria disputar o estadual. Inclusive, esse time sub-20 não disputou lá a Copinha, né? A Copa São Paulo, que é um torneio de sub-20 tradicionalíssimo aqui no Brasil, né? Todo ano tem. Flamengo, inclusive, já foi campeão algumas vezes, né? Já revelou grandes jogadores nesse torneio. O Flamengo abriu mão dessa competição para colocar lá o seu time sub-20 disputando o Campeonato Carioca. Só que quando começaram ali os jogos, né, e enfrentar equipes mais fortes, mesmo as equipes pequenas também lá do Rio de Janeiro, né, os jogos começaram a ficar difíceis e essa equipe sub-20 começou ali a não ter bons resultados. Então começou uma pressão em cima do Felipe Luiz, e ele foi meio que tendo que colocar os jogadores titulares, né? Meio que a contragosto deles, mas foram sendo colocados. E aí os resultados começaram a acontecer, o Flamengo foi se classificando, né? E chegou ali até a final. Na semifinal, né? Na fatídica semifinal, o Flamengo conseguiu lá vencer o Madureira, que é uma equipe fraca, vamos dizer assim, né? Venceu por 8-0 e o Felipe Luiz foi demitido pós esse jogo, né? O que gerou ali uma grande repercussão. Eu até fiz aqui um vídeo também no canal falando sobre isso, né? Existe ali várias teorias do porquê que o Felipe Luiz foi demitido, mas no final das contas todo mundo chegou meio que à conclusão que foi uma questão política da diretoria, que tinha uma opção por outro treinador e esperava um momento adequado, oportuno para o demiti-lo, e isso aconteceu depois daquela vitória do Madureira. Então, o Leonardo Jardim já pegou o time ali pronto. Eu até estava vendo uma notícia, né, nessa segunda-feira, falando que
o Flamengo vai enviar uma medalha de campeão para o Felipe Luiz, porque na verdade quem montou o time, quem chegou na final foi o Felipe Luiz. O Leonardo Jardim assumiu ali só no último jogo, né, só no jogo da final, e ali ganhou nos pênaltis, né, deu tudo certo ali para o Flamengo. O Flamengo tem um grande time, né, talvez ali meio que até mesmo sem treinador, se tivesse alguém ali da comissão técnica que comandasse o time ia disputar ali e ia brigar para ser campeão, evidentemente. É o melhor time do Rio de Janeiro, o melhor elenco aí do Brasil, junto com o Palmeiras, né, competindo com o Palmeiras, mas é bem superior aos outros, aos concorrentes ali, aos adversários. Mesmo o Fluminense fazendo uma boa campanha, né, disputando até o final, o Flamengo é bem superior. E aí, nessa chegada do Leonardo Jardim, já teve algumas mudanças ali que ele começou fazendo, né? A primeira delas que já chamou a atenção foi meio que uma cobrança maior ali em cima do elenco, né? E isso ali repercutiu meio que os caras estavam meio folgados ali e tal, então ele cortou o celular, fez o elenco dormir lá no CT, né? Antes, concentrado antes, né? Uma coisa que aqui no Brasil é controvérsia, tem treinador que gosta disso, tem treinador que não gosta, enfim, cada um tem a sua metodologia. Bom, e aí o resultado foi um resultado onde o goleiro Rossi, né, brilhou ali, né, conseguiu fazer as defesas dos pênaltis, né, e garantir ali esse título, né, o Fábio também fez defesa, mas o Rossi se saiu melhor. E aí o que a gente pode analisar com esse título do Flamengo aí? O estadual, ele não vale nada, né, como todo mundo fala, todo ano é a mesma história, mas se você perde, a cobrança é muito alta, né? Então, se o Flamengo perdesse esse estadual, né, perdesse mais um título dos 3 que disputasse, talvez ali, mesmo com o técnico novo, ia se começar um questionamento muito grande em relação à diretoria, a tudo que está acontecendo com o Flamengo, o fato de não estar desempenhando aí em 2026 o que se esperava, mas quando ganha o estadual meio que acalma tudo, né? Então isso é uma coisa que é muito difícil, está muito arraigada aqui a nossa cultura do futebol brasileiro, que vai ser difícil terminar, ou talvez nunca vai terminar, porque ali no estadual meio que você tem ali aquele padrão de comparação que é enfrentar os seus rivais. No caso hoje ali do Flamengo, né, você vê que até mesmo do Palmeiras, né, vamos dizer, esses times aí que estão se destacando, que estão se tornando super times, o caso do Bahia, lá na Bahia, né, enfrentando o Vitória, o Bahia tem muito mais time que o Vitória, foi campeão e tal, mas se você não é campeão daquilo ali, tem uma cobrança muito forte em cima. Bom, eu queria comentar também rapidamente sobre os rendimentos, né, o Flamengo ganhou aí aproximadamente 26 milhões, né, com essa conquista do campeonato estadual. Foram 10 milhões da final e 5 milhões da semi, mais 1 milhão, né? E mais cerca de 10 milhões de cotas, né, de participação. Imagino que isso aqui é direito de imagem, né, cota de televisão. Então aí meio que 26 milhões é uma grana considerável. O Flamengo tem um orçamento bilionário ali, né? E talvez para o Flamengo não seja algo que vai fazer tanta diferença, mas é algo realmente ali que pode sim complementar ali, né, o orçamento e tudo mais, né. Bom, comentando também do tricampeonato aí do Flamengo, né, não é tão fácil ali ganhar tricampeonato carioca ali no Rio de Janeiro, né, e aí o Flamengo conquistou aí seu 7º tricampeonato, né, que eu acho que também é uma marca histórica, né, sempre quando conquista ali um tri lá no Rio de Janeiro não é fácil, é uma marca histórica, né? O primeiro foi 42, 43, 44, depois 53, 54, 55, 78, 79. Acho que em 79 teve 2 campeonatos que eles conquistaram, né, no mesmo ano aqui. Antigamente tinha às vezes o formato era diferente, o calendário era diferente, né? 99, 2000, 2001, esse acho que foi aquele do gol do Pet, né, aquele gol de falta do Pet, né, em 2001, se eu não estou aqui enganado. 2007, 2008, 2009, esse foi lá o do Chororô, do Obina, Tardelli, né, em cima do Botafogo. Depois 19, 20, 21. E agora 24, 25 e 26. E se pegar aí os rivais, né, o Fluminense tem 3 tricampeonatos
e o Vasco conquistou um tricampeonato e o Botafogo nunca conquistou um tricampeonato. O Flamengo tem 40 títulos, né? Com essa conquista, tem mais títulos que todo mundo ali no estadual, tem mais time que todo mundo. Mas dá uma moral muito grande, né? Você começar um trabalho como o Leonardo Jardim vai começar, já sendo campeão ali carioca. Bom, deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse jogo, o que você achou dessa conquista aí do Flamengo. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.